O corpo foi feito para fazer coisas extraordinárias, mas precisa da sua ajudinha. Mas eu acrescentaria algo além desta ajuda. Quando nós resistimos ao óbvio, nós precisamos nos fazer uma pergunta: a que eu estou fidelizado? Quando eu não pratico o óbvio, naturalmente, eu estou identificado com alguma coisa dentro do meu inconsciente. Às vezes até é consciente, mas ainda assim é importante considerarmos o porquê, o óbvio da vida. Nós não o colocamos em prática. Será mesmo que nós temos uma tendência a não querer o melhor para nós? Eu não acredito nisso. Talvez juntos nós possamos compreender neste exercício certo na hora certa, que é o capítulo 8 do livro de Dr. Suhas Krisagar. No livro dele escrito juntamente com o Dr. Deepak Chopra e Michele Seaton. Mude seus horários, mude a sua vida. Durante a leitura, eu também trago um complemento para que você não fique só com o óbvio. Eu realmente insisto nessa colocação, porque o que a gente vai lendo no caminho científico quase nos faz parecer que somos insensíveis ao nosso próprio autocuidado, mas não é bem assim. Então, ao longo da leitura, eu também trago o conhecimento da análise bioenergética, que é uma leitura, uma análise das nossas defesas caracteriológicas, ou seja, nós temos uma inteligência no nosso corpo que nos defende de algo que foi ameaçador para a nossa própria existência. Também trago a fenomenologia, que é a ciência das relações humanas, que é o trabalho das constelações familiares. Então, aquilo que é óbvio, eu gostaria que você não tomasse isso como sendo você uma pessoa incapaz ou preguiçosa, ou que você procrastina porque simplesmente você quer procrastinar. As coisas não são bem assim. Nós chegamos até este capítulo e este capítulo ele vai falar sobre atividade física. Nós já vimos bastante coisa até aqui. Vimos o relógio biológico, nós vimos a cronobiologia, nós vimos o relógio do intestino, nós vimos a leitura de cada corpo, nós vimos a nossa relação com o sono, falamos sobre as dietas que funcionam, as que não funcionam, e agora chegamos na atividade física. Eu vou fazer a leitura, mas eu gostaria que vocês ficassem com esta informação. Não se deprecie diante do óbvio. Deixe com você a pergunta que poderia te trazer uma solução. Se é tão óbvio, o que me faz procrastinar, ou o que me faz me deixar de lado
que eu estou fidelizado? Essa é a pergunta principal. A quem eu sou fiel? Eu estou, de repente, não fazendo o óbvio para sustentar alguma situação dentro do meu sistema familiar. Então não é por um acaso que você simplesmente deixa de fazer uma atividade física, simplesmente porque você não gosta, até porque o corpo gosta. E vocês vão entender por quê. Não existe o eu não gosto de atividade física. Por favor, não saia. Fica aqui que você vai entender. Mas simplesmente esta fala, eu não gosto da atividade física, ela não é verdadeira. Por quê? Porque o nosso corpo gosta do movimento. Como eu já trouxe para vocês, a nossa organização fisiológica, ela é configurada de três, num tripé, né? Esse tripé é sustentação, movimento e transformação. Isso é a base de sustentação, inclusive da medicina Ayurveda, que é uma medicina milenar que estuda a nossa composição bioquímica, fisiológica, juntamente com a natureza. Então, a minha natureza, a sua natureza, corresponde à grande natureza. Se nós formos pensar no trabalho da constelação familiar, existe a minha alma, a alma coletiva e a grande alma, que é a grande natureza. Se nós formos pensar na análise bioenergética, existe o seu individual, o seu corpo defendido de um contexto externo, ou seja, daquilo que ameaçou a sua sobrevivência e que está escrito no seu corpo. Logo, quando você fala, eu tenho uma preguiça de ir para academia, eu até posso concordar, porque talvez você não encontrou a atividade adequada para o seu dosha, por exemplo. Não é toda atividade física que é bom para todo mundo. E nós vamos falar sobre isso aqui neste capítulo 8. Inclusive, neste capítulo 8 também tem um questionário para você se autoavaliar, que eu vou deixar no final do capítulo. Nós não vamos lê-lo todo hoje, porque ele também é grandinho, tem muitos detalhes, e eu quero trazer para vocês todos os detalhes do capítulo. Olha só, nós vamos introduzir esse capítulo hoje. Olha o que mais que a gente vai ver a partir de segunda-feira. A conexão circadiana, o que é isso? O que é os genes do relógio e do metabolismo? Relógio biológico, né, que a gente já viu aqui. De quanto exercício diário nós precisamos? Fazer mais exercícios aeróbicos é melhor? Será mesmo? Como arranjar tempo para exercícios matinais? Será que é possível fazermos isso? E por que os exercícios matinais, eles são os mais adequados? E isso no sentido universal. Aqui vale para todos este ensinamento. Ninguém deveria fazer atividade física depois das 7 horas da noite. Mas as academias estão, assim, disputadíssimas no período noturno. Ele vai falar sobre o envelhecimento e a atividade física. Tudo isso a gente vai ver neste capítulo. E no capítulo 9 ele ainda continua falando sobre atividade física, que ele vai falar o exercício certo para cada dosha. Então, neste capítulo 8, nós veremos em detalhes o significado da atividade física. E no capítulo 9, que eu acredito que mais no final da outra semana, que a gente chegará nele, nós vamos falar sobre cada dosha, Pitta, Vata e Kapha,
quais são as atividades que vão combinar melhor para que você possa equilibrar o seu metabolismo, inclusive emagrecer. Talvez você não esteja emagrecendo porque está fazendo musculação. Talvez você não esteja emagrecendo porque você está correndo. Talvez você não esteja emagrecendo porque você esteja fazendo atividade à noite. Então, tudo isso a gente vai olhar com detalhes. Lembrando ainda que dia 6 de março tem grupo de constelação familiar e o tema está bem adequado com a leitura deste livro. Sintomas e doenças. Seria muito interessante, não só para você que está buscando o autoconhecimento, para você se tornar uma pessoa melhor, que você quer ampliar o seu autoconceito, ou seja, conceito sobre você mesmo, mas talvez você seja um profissional da área da saúde. E é um excelente momento para você ampliar a sua bagagem profissional. Então, no dia 6 de março, sexta-feira, às 3 horas da tarde, tem grupo de constelação aqui comigo. Capítulo 8. O exercício certo na hora certa. Olha o que o Dr. Surras diz. Peguem aí papel e caneta para tomar nota de detalhes importantíssimos. Posso apostar que você sabe que os exercícios físicos lhe fazem bem. Ele já chega assim, ó, tirando aquela sua ideia de que você não gosta de atividade física. Porque ele diz assim, olha só, posso apostar que você sabe que os exercícios físicos lhe fazem bem, mesmo que você fuja deles. O que provavelmente você não sabe é que no Ayurveda os exercícios são considerados um ritual sagrado. Agora vocês compreendem por que quando eu falo aqui que fazer atividade física 2 vezes por semana é o mesmo que você falar que você escova dente 2 vezes por semana. Ah, Valdo, me matriculei na academia 2 vezes por semana. Que legal, você também está escovando os dentes só 2 vezes por semana. Você só está tomando banho aos sábados. É isso? Porque a atividade física, vocês vão compreender isso aqui, e não tem a ver com ir para a academia, é algo diário. E vocês vão entender por quê. A palavra em sânscrito para este ritual sagrado chama-se Vyayama, que é a palavra utilizada em sânscrito pela medicina Ayurveda para descrever o significado de um exercício físico. Vyayama. É uma das maneiras mais poderosas de manter o corpo funcionando da maneira adequada. Vyayama e muitos parágrafos seriam necessários para descrever suas nuances. Em resumo, Vyayama significa melhorar a circulação e a comunicação por meio de exercícios específicos. Todos sabemos que os exercícios melhoram o sistema circulatório, fazendo o coração bombear e o pulmão trabalhar. Olha só, coração, pulmão. Na análise bioenergética, nós trabalhamos com o básico. Quem me acompanha sabe que eu estou sempre falando. Respira. O que é a respiração? A
A respiração, ela é a combinação dos 3 mosqueteiros: coração, pulmão e diafragma. São os três quem fazem você ficar vivo, respirando. Dr. Kahneman, ele chama de bomba pulsátil. É o que faz a nossa vida fluir. Olha que interessante, o pessoal que está chegando agora precisam pegar a live do início, porque eu já trouxe muitas informações, tá? Então, já tem aí 20 minutos de live e eu já deixei informações preciosíssimas do início. Eu vou dar continuidade, mas para quem tá chegando agora, não deixem de, a hora que eu deixar gravado, pegue esses 20 minutos iniciais, senão vocês não vão entender daqui para frente. Mas, se precisar, podem fazer perguntas, que possivelmente a pergunta que vocês vão fazer é referente ao que eu já falei, mas para mim tá tudo ok, não tem problema nenhum repetir. Então, todos sabemos que o exercício vai fazer essa melhora do bombear, que vai trabalhar diretamente com coração e pulmão. Mas esse não é o único sistema do corpo que precisa que você esteja ativo. Os Vedas falam de cada sistema do corpo como um canal, que é o mesmo, por isso que eu estou juntando aqui para vocês, que nós estudamos na análise bioenergética. Por isso que quem faz terapia comigo ou com qualquer outro terapeuta corporal, eu trabalho com análise bioenergética. Nós temos a morfoanálise, nós temos a biossíntese, nós temos a core energética. Então, toda a psicoterapia corporal integra análise, que vem da psicanálise, que é o entendimento da nossa história de vida, juntamente com o corpo, porque o corpo, ele é vivo e ele guarda as memórias. O corpo, ele registra tudo aquilo que passamos. Então, por exemplo, este aqui é um dos livros que utilizamos dentro da análise bioenergética. Tá velhinho, né? Porque faz parte da nossa literatura da análise bioenergética. Quanta coisa aqui rabiscada. Ó, 21 anos, de 2005, quando eu ainda estava lá na minha formação. Por que eu tô pegando isso aqui para vocês? Para nós darmos um embasamento da tal atividade física. Então, aqui nós falamos, ó, respiração é isso aqui, ó. Vou trazer aqui como um. Então, nós temos essa bomba pulsátil. Percebam que o nosso corpo, desenhado dessa forma pelo Dr. Kahneman para explicar a anatomia emocional. Então, quando nós respiramos, nós abrimos todos os canais. E é o que ele chama também de bomba. Então, percebam que o nosso corpo não está separado da nossa cabeça. Que, aliás, a cabeça é menor do que o nosso corpo e não maior. Quando a gente quer entender tudo com a cabeça, a tendência é nós desregularmos todo o nosso corpo. Aí a gente tira a cabeça, né, e fica levando o corpo para o médico consertar. Só que nós atrapalhamos todos os dias e levamos para o médico consertar. Entendeu? É muito lindo, né, gente? Eu sou apaixonada por tudo isso. Então, o que envolve essa respiração? Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema linfático, que talvez você esteja inflamado, por isso que você não consegue ir para atividade física todos os dias, como eu disse no início da live. Não é 2, Valda, já estou, 2 vezes por semana já tá bom, né? Antes isso do que nada. Para de conversinha. Vamos parar de conversinha?
Eu até brinquei, né? Que atividade física, se você faz 2 vezes por semana, então guarda a sua escova de dente e usa ela só 2 vezes por semana. Economiza energia. Toma banho só uma vez, só dia de sábado. Porque vocês vão ver que é a mesma coisa. O sistema linfático é o que vai mostrar para você. Se você tem celulite, significa que você tem o seu sistema linfático está inflamado. Celulite é doença, tá, gente? Não é estética. Só o seu corpo mostrando para você que você está inflamado. Também nós vamos falar sobre sistema nervoso, sistema circulatório. Então, o seu corpo foi projetado para fazer todas as coisas extraordinárias, que foi o que eu disse no início da live. Que precisa de uma ajudinha sua. E cá estou eu, falando com vocês, com todo amor, carinho e respeito. Do meu jeitinho de, às vezes, brincar com cada um de vocês. Para que vocês possam compreender de uma maneira lúdica, embora eu sei que muitas pessoas se sentem ofendidos com a forma como eu coloco. Mas não é uma crítica. É você reconhecer que se você não está fazendo o óbvio que eu disse no início da live, é porque você não tem autorização para cuidar de você mesmo. Você está fidelizado a alguma coisa. Você ainda está emaranhado numa dinâmica sistêmica que não permite que você faça aquilo que seria muito prazeroso. Mas é muito prazeroso mesmo. E é só lá no capítulo 9 que nós vamos ver qual é a atividade física melhor para cada dosha, que eu já trouxe aqui, inclusive, para vocês, e eu acredito que vocês já devem ter feito todos os testes, né? Tá tão disponível aqui para vocês, né, gente? Eu já contei para vocês também. Aqueles que ficam falando, eu queria fazer a terapia com você, mas é caro, né? Bobagem, isso porque eu sei que não é. Mas isso é mais uma desculpa que nós damos. Porque nós colocamos dinheiro em outras coisas, inclusive naquelas bobagens que se compra no supermercado e detonamos com a nossa saúde. Isso eu sei também. Mas eu aceito, porque isso tem a ver com fidelidade. Não é sobre eu não posso. Mas o que eu queria trazer é que tudo isso aqui está gratuito, então por que você não faz? Entendem? É provocativo o que eu estou falando aqui? É. Porque se você é da turma que fala, eu não tenho dinheiro, eu tô falando aqui de graça. Os testes, eles são gratuitos e eu ainda dou um retorno para cada um, gratuitamente. Por que não faz então? Então não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com fidelidade. Por isso que eu mostrei para vocês que quando nós não fazemos o óbvio... Gente, o pessoal que tá chegando agora, assista a live do início, tá? Pra vocês não pegarem só essa fala aqui. Eu trouxe informações na hora que eu abri a live. O pessoal que estava aqui desde o início pode até dizer, né? Que eu só estou complementando. Eu expliquei o porquê que nós não fazemos o óbvio. Então, o que eu tô dizendo aqui não é para você se sentir ofendido. Eu só estou reforçando o que eu falei, o porquê não fazemos o óbvio. Então, olha o que ele traz. No decorrer do dia, esses canais, todos esses que eu falei, canal digestório, canal respiratório, canal linfático, canal nervoso, né, o sistema nervoso, canal circulatório, deixa eu pegar aqui de novo o material da análise bioenergética. Então, todos esses canais, deixa eu ver o que mais que eu teria aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, melhor. Olha só, quem acha que análise bioenergética é só a gente ficar entendendo a relação com pai, com mãe, não, a gente tem que entender todo o funcionamento do corpo. Nós estudamos anatomia,
fisiologia, por isso que é uma formação longa de 6 anos. Na minha época a minha formação foi de 8 anos, que eu ainda fiz uma pré-formação antes da formação. Então, para nós compreendermos a forma como nós decidimos as coisas na vida, não é por um acaso, não é aleatoriamente. Até a informação chegar aqui na minha mente, muita coisa aconteceu aqui. No sistema respiratório, no sistema digestório, no sistema linfático, no sistema nervoso, até você tomar a decisão que você toma, inclusive a decisão de não praticar uma atividade física. Sabendo que você precisa, você e todas as 8 bilhões de pessoas do planeta. Não é só você. E vocês vão entender que não é musculação. A musculação pode ser uma opção dependendo do contexto que você está vivendo. Que a gente vai ver isso tudo aqui, nós vamos destrinchar assim, ó, em detalhes. Acho que vocês vão adorar isso aqui. Eu espero que sim. Coloquem para mim um coraçãozinho, um cenzinho, se tá ficando claro para vocês. Se tem alguma pergunta a fazer, eu paro. Nós vamos olhar para o seu caso aqui, agora, ao vivo. Caso você tenha alguma pergunta a fazer, eu vou falando um pouquinho mais rápido, porque é tanta coisa que eu gostaria de transmitir para vocês. E eu acabo, às vezes, acelerando um pouquinho por causa do tempo, né? Nós temos um tempo cronometrado. Mas vamos lá. No decorrer do dia, esses canais, todos estes que eu acabei de falar, eles ficam grudentos, viscosos ou obstruídos. Esse bloqueio é um subproduto natural da vida diária e, assim, como é importante escovar os dentes, e agora nem é só a Ronivalda que tá falando, o Dr. Surras está falando, ó, escovar os dentes, é a mesma coisa que escovar os dentes, né? Eu tô colocando assim porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a Ronivalda, eu fico pensando, gente, vocês já foram no consultório de alguém que realmente sabe do que tá falando? Eu já tive oportunidade, eu já tive terapeutas maravilhosos que olharam para mim e falaram, que dia que você vai parar com essa ideia de que o que você está fazendo é bom para você? Terapeutas, gente. Terapeutas que olharam para mim e me disseram assim, vai parar com essa parasitagem quando, Ronivalda? Terapeutas que conseguiram olhar para mim e dizer, você vai matar seu filho se você continuar desse jeito. E que não esperaram anos a fio a coisa desandar. Ah, porque é um processo, uma hora ela percebe. Talvez nunca perceba. Se alguém não mostra. Porque quem mostra é quem está de fora. Porque nós não conseguimos ver. Gente, vocês fazem ideia que eu não sei qual é o rosto que eu tenho. Embora eu esteja vendo aqui no espelho, mas é o contrário. É a imagem no espelho. Vocês veem muito mais coisas de mim do que eu estou vendo, mas eu me percebo mais do que qualquer outra pessoa. Você não é capaz de me perceber por dentro, só eu. Mas só você é capaz de me ver melhor do que eu mesmo. Então nós temos distorções de imagem. Nós nos colocamos menos do que somos, a depender da história de vida que passamos. Autoestima não é estética. Autoestima não é corte de cabelo, não é o batom que você passa, não é o creme que você passa no seu rosto para ele ficar bom. Isso não é elevar a autoestima. Autoestima é como você se estima internamente. Por isso que talvez você gasta rios de dinheiro
com estética. Eu não estou falando que isso não seja bom, se você está com dinheiro sobrando, ok. Eu só estou dizendo que não é isso que vai te devolver a autoestima. É isso que eu estou dizendo. Olha o que ele diz. A atividade física ela é tão importante quanto escovar os dentes para prevenir o acúmulo de tártaro e é essencial desobstruir os canais diariamente. Por quê? Porque isso faz usando o prana. O que é prana? Prana significa força vital, energia vital. A nossa energia vital é a nossa energia de vida, é a nossa respiração. Quando você quer saber se uma pessoa está viva ou morta, você verifica o quê? Está respirando. E não é sobre respirar certo ou errado, é sobre você respirar. O quanto de respiração que você tem é o quanto de vida você pode também manifestar. E é também a sua respiração que vai fazer com que o seu coração emane aquilo que você acredita. Por isso que é o resultado da sua vida que precisa ser visto e não o problema. Às vezes uma doença faz com que você se torne uma pessoa melhor. Então a doença foi ótima nesse contexto, vocês concordam? E é isso que fazemos nos grupos de constelação. Olhar para a solução é ver o que essa doença quer te trazer como informação. Não deixem de vir, gente, no dia 6 de março. Para quem percebe que sintoma e doença virou a sua convivência diária, dia 6 de março tem grupo de constelação, sexta-feira, não vai ser final de semana, vai ser na sexta-feira, 3 horas da tarde. Então, estou disponibilizando um horário bem acessível para quem não pode sábado de manhã, né? Então, que normalmente é sábado, até porque em abril nós temos um grande evento. Para quem está acompanhando, no mês de abril, dia 11 de abril, nós teremos um grande evento ligado aos negócios, trabalho, um dia inteiro trabalhando com essa questão empresarial. Vai ser bem bacana também. Então, seria interessante que até lá em abril você já estivesse mais inteira, né? Olha o que ele está falando, continuando aqui. Com exercícios e movimento, você respira profundamente e desbloqueia todos estes canais. A prática de exercício é essencial, por quê? Porque provoca uma respiração mais profunda e dá início a mudanças químicas e hormonais importantes de que você precisa para se manter saudável. Com ela, você melhora a comunicação entre os sistemas linfático, digestório, respiratório, sistema nervoso. Eles se comunicam melhor, eles entram em harmonia. O exercício também aquece o corpo, ou seja, cria Agni, que é o nosso fogo digestivo. Por isso que a atividade física à noite rouba o seu sono. Embora algumas pessoas vão dizer que dormem melhor depois de atividade física noturna. Na verdade, ela ajuda a desligar o seu pensamento e você dá uma desmaiada. Mas com o passar do tempo, você vai perceber que o seu corpo vai sendo desgastado.
É aí que vem a insônia. Inclusive vai ter um estudo de caso falando sobre uma mulher de 30 anos que depois de muitos anos praticando atividade física à noite, ela começou com a insônia. E ela nunca tinha se dado conta que foi isso que levou ela a um estado de sintoma de insônia. Então, às vezes, não é de imediato, é a longo prazo. Por isso que muitas pessoas vão rebater, falando, Ronivalda, depois que eu passei a fazer atividade física à noite, tô dormindo melhor. Tá, você passou a desligar o seu pensamento. E aí você chega em casa e você desmaia. Você deu aquela canseira em você. Mas com o passar do tempo, você verá os prejuízos. Então, portanto, atiça o fogo digestivo. A atividade, ela faz isso. Ela atiça. Tanto que se você faz atividade física à noite, é muito provável que quando você chega em casa, você está com fome. Porque você ativou o seu sistema digestório. Por isso que se você faz atividade física de manhã, antes do café da manhã, possivelmente você chega em casa, toma um banho e sente vontade de um alimento nutritivo, que aliás hoje eu já postei o meu café da manhã. Quem olhou nos stories depois pode até me perguntar o porquê de eu ter feito aquela escolha. Hoje eu comi inhame, falei dos temperos que eu escolhi do inhame e falei também o porquê que eu acrescentei o limão siciliano. Depois vocês olham lá, tá lá nos stories. Então, essa atividade, ela lhe dá energia, clareza mental, paixão e um entusiasmo geral na vida. Vem cá. Vou falar uma coisa com muito carinho. Chega aqui, de verdade. Respira. Todo mundo. Respira. Solta a caneta. Se você já tá aí pronta para anotar alguma coisa, solta a sua caneta. Solta os ombros. Eu vou repetir essa frase e eu vou explicar o óbvio. Olha o que o Dr. Surras, ele está dizendo. Eu vou explicar. Um exercício físico, ele aquece o corpo. Cria Agni, ou seja, é como se você colocasse fogo numa churrasqueira. Então, a labareda. E, portanto, ele vai ativar o seu sistema digestório. Por que eu tô chamando vocês aqui? Para eu explicar isso para você. E você é aquela pessoa que às vezes sabe disso, mas você tem preguiça de ir para academia, ou fazer uma caminhada, ou fazer uma yoga, ou fazer um exercício de consciência corporal na sua casa, que nós vamos ver sobre isso no capítulo 9. Não é sobre ir para academia e fazer esteira. Vocês vão ver que não tem nada disso. O bom é pilates, tá? O bom é natação. Cada um vai puxar a sua sardinha. Todos são maravilhosos, mas nem todos são para todo mundo. Nós vamos ver isso depois, mas o que eu quero trazer é outra coisa. Todos eles vão ativar aqui o Agni e todos eles vão aquecer o corpo. Talvez, inconscientemente, você tenha uma fidelidade àquelas pessoas do seu sistema familiar que não tinham o direito de existir. Talvez as mulheres da sua família ou até as suas ancestrais
elas não podiam ter vida própria. Talvez a sua mamãe ou seu avô ou a sua avó ou seus bisavós se casaram sem paixão. Casamento arranjado, talvez. Pasme você aí que está sentado no sofá e acredita que você só tem má vontade com você mesmo. E talvez não, você só está fidelizado a essas gerações que não tinham permissão para existir. E que está nas suas células essa informação. Como que você vai colocar fogo nesse sistema digestório se você com isso vai trair o seu sistema? Gente, vocês entendem isso que eu tô falando? Ou vocês acreditam que isso é uma viagem? Você nunca estudou sobre isso? Porque isso é a grande força que nós precisamos compreender que está na nossa genética. Vocês compreendem isso? Isso é genética. Isso não é espiritismo, nada contra o espiritismo, só não é isso. Isso não é misticismo, isso não é filosofia. Ah, Valda, eu não acredito nisso. Então você não acredita no diabetes, que você é diabético porque a sua avó era diabética, o seu bisavô era diabético, o seu tataravô também foi diabético. Então você não acredita nisso. O médico tá errado, só você que tá certo. Porque quando nós falamos de genética, nós estamos falando de um sistema familiar conectado, inclusive o emocional. Então uma coisa não está separada da outra, é tudo junto. Então quando eu convido vocês para um grupo de constelação, quando eu convido vocês para poder fazer os testes aqui também, para você começar a perceber o que se passa, você está melhorando você e você está melhorando todas as gerações da sua família que vem depois de você. Ronivaldo, mas a gente só ia falar de atividade física, mulher. Aham. Por isso que o óbvio, ele não é realizado. Então, por favor, para de se chicotear, dizendo que eu até fiz matrícula na academia e eu não vou. Ai, meu Deus, para com isso. Para! Você só não está fazendo o óbvio, porque você não está olhando para o óbvio, que você fidelizou a uma dinâmica que você não fazia nem ideia disso. Agora você já tem mais ou menos assim um panorama do porquê que você fica colocando panos quentes em você mesmo, né? Ai, tô com a dor aqui, vou no médico. Ai, tô com enxaqueca, vou no médico. Ai, eu tô com indigestão, vou no médico. Ai, vou no médico, vou no médico. Por isso que tem uma farmácia em cada esquina. E quando é para ir para academia, você vai na força do ódio. Vai na força do ódio, então na farmácia. Ah, Olivaldo, mas ninguém gosta de sentir dor. Eu concordo com você. Mas e a dor que a sua alma carrega? Que tal você olhar para ela? Isso você não vê. Entendem? Às vezes a gente precisa levar uns chacoalhões, né, maiores. Então, para finalizarmos aqui esse entendimento, olha o que ele diz. O exercício, além de aquecer, né, o Agni, embora seja tentador pensar no exercício como algo para riscar da nossa lista de tarefas, na verdade, ele precisaria se integrar à nossa programação diária. Porque 20 minutinhos
de uma caminhada já é o suficiente. Não precisa fazer aqueles exercícios cardiorrespiratórios, suar, né? Talvez você não vai suar. Nós vamos ver isso no capítulo 9. Dependendo do seu dosha, é melhor que você não vá para uma atividade cardiovascular. A depender do que você está passando, não faça isso. Se você está num nível de ansiedade muito alto, não vá fazer ciclismo, spinning, esteira correndo, não, porque você vai aumentar o seu nível de ansiedade. Embora você desligue o mental, mas você acelera o seu coração. E você vai dar uma informação para o seu corpo que você continua em perigo. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Nós vamos ver lá no capítulo 9, eu tô adiantando ele. Então, exercitar-se permite a reconfiguração emocional. Melhora a energia e o humor. E limpa o seu organismo. Logo, é de domingo a domingo. Não é 2 vezes por semana. A prática de atividade física se torna ainda mais importante com a rotina moderna, que deixa pouco tempo para o movimento, para ir ao trabalho. As pessoas ficam sentadas em seus carros, ônibus ou trens. Então passam o dia em telas de computador. É difícil ter um sono reparador se você não fez nada para cansar os músculos do seu corpo. E é impossível o sistema digestivo movimentar-se com eficácia sem alguma atividade física regular para que você possa ajudá-lo. A Ayurveda é a arte de configurar este equilíbrio do corpo. Por isso que eu integro a análise bioenergética aqui, porque não é bem assim como a Ayurveda está dizendo, porque ela está falando da parte dela. Mas e aquilo que é a sua defesa caracteriológica? Por isso que eu integro o trabalho da análise bioenergética. E o que diz respeito ao sistema familiar? Por isso que eu integro também. Então faz um contorno melhor sobre aquilo que você não está conseguindo colocar em prática. Se estiver com frio, você precisa trazer calor para bombear você, para te aquecer. Se você estiver desidratado, você precisa de líquidos e óleo para voltar à estabilidade. Se ficar sentado o dia todo e dormir a noite toda, precisa de um movimento para restaurar o equilíbrio. E a melhor hora para esse primeiro surto intenso de movimento é pela manhã, antes das 7 horas da manhã. Depois de dormir às 7 ou 8 horas. Então, quem sabe se você vai para academia 7, 8 horas da noite, vai dormir. Aí você acorda às 5 da manhã, 6 horas você está na academia. Ou às 4h30, 5 horas você está na academia, 5h30. Ou então você vai fazer uma caminhada. Gente, nós estamos só começando o capítulo. Nós vamos parar por aqui, porque amanhã é sábado, segunda-feira. Segunda-feira eu retorno com o prana, ou seja, como que a sua respiração pode aumentar a sua energia. Para você que está chegando agora, talvez você seja o defensor ou aquele que acredita que eu estou falando de academia somente, pega a live do início e me acompanhe até o final do livro agora, porque nós vamos falar aqui de atividade física, que varrer a casa é atividade física, jardinagem é atividade física. A grande questão é abrir os tubos que eu mostrei no início da live. Então, quem chegou agora, pega no início que você vai pegar essa explicação aqui que eu dei.
na sua cama, antes de sair da cama, é possível de você fazer a atividade física. É isso que você não sabia, que nós vamos falar aqui. Quando que uma atividade física seria mais adequada para um determinado dosha não sair de casa? Pode ser que o melhor para você seria, ao invés de fazer corrida, você fazer um pilates. Tudo isso nós vamos ver aqui ao longo deste caminho do livro. Mas eu vou deixar para vocês já de antemão, até para vocês fazerem o teste, eu vou deixar o questionário que Dr. Surras, ele utiliza dentro do consultório dele para fazer essa avaliação. Então, eu vou deixar essa avaliação já, olha que bonitinho. Ele vai perguntar sobre a sua atividade da adolescência, sobre todas essas práticas, mas vocês fazem esse teste para você fazer a sua avaliação. Porém, peguem a live desde o início para você não desconsiderar tudo que foi falado sobre a fidelidade sistêmica. Senão você vai colocar tudo para água abaixo e você vai cair na mesmice. Combinado? Beijos, bom final de semana. Pega os testes do sono, pegue os testes do seu metabolismo, tudo gratuito. É só você me mandar lá no direct, Ronivalda, quero os testes. E o teste da atividade física, tudo gratuito, tudo disponível. Quem já me pediu, inclusive, tem muitas pessoas que já me pediram os testes e que não pegaram os testes que está no direct. De vez em quando eu dou uma conferida. Me pediram, mas não foram lá fazer os testes, tá? Tem alguns testes que eu não consigo mandar pelo direct porque é muito grande a mensagem. Então, você me manda o seu WhatsApp lá no direct que eu envio para você no seu WhatsApp. Combinado? Beijos. Até segunda.